Bem-vindo ao The Debate. Hoje o nosso foco é a estratégia de transferências do Vasco da Gama para a temporada de 2026. A gente está observando um processo de profunda reestruturação, sabe? Caracterizado por um planejamento bem antecipado, agora sobre a nova governança do Pedrinho e com a direção técnica do Admar Lopes. Então, a questão central que a gente vai analisar é a seguinte: o modelo de prospecção do Vasco, que prioriza jovens talentos sul-americanos e jogadores com perfis muito específicos para o sistema do Fernando Diniz, isso representa uma abordagem sofisticada e digo, sustentável para a reconstrução do clube, ou é, na verdade, uma aposta de risco excessivo? Eu vou argumentar que estamos diante de uma estratégia de mercado inteligente, coerente e com potencial para redefinir o patamar competitivo do clube a médio e longo prazo. Eu vou defender que, apesar dessa aparência moderna, desse discurso de planejamento, essa abordagem carrega riscos, significativos. Uma perigosa dependência de um modelo tático muito idiosincrático e uma aposta incerta em perfis de jogadores que, no fundo, são bem específicos. Olha, para mim o planejamento para 2026 é um exemplo claro de profissionalismo e visão de longo prazo. É algo que destoa daquele imediatismo que tantas vezes prejudicou o clube, né? A diretoria está se antecipando ao mercado de uma forma notável. A informação de que o clube já teria 3 jogadores apalavrados antes mesmo da janela abrir oficialmente, isso demonstra uma proatividade ímpar. Há uma filosofia de contratações muito clara: buscar atletas jovens com alto potencial de valorização, como o colombiano Johan Rojas, de 23 anos, e o uruguaio Alan Saldívia, também de 23. E esse modelo segue um padrão que já deu certo recentemente, como nas aquisições do Carlos Cuesta e do Robert Renan, jogadores que chegaram após experiências na Europa e se adaptaram muito bem. E, fundamentalmente, a estratégia do Admar Lopes de priorizar empréstimos com opção de compra é uma forma prudente de mitigar riscos financeiros. Algo essencial para um clube em recuperação judicial. A chegada confirmada do Rojas e as negociações pelo Saldívia são provas de um plano bem executado e focado nas necessidades do técnico Fernando Diniz. É a definição de um projeto. Eu já vejo por um outro prisma. Reconheço que existe um plano, o que, convenhamos, por si só já é um avanço. Mas eu questiono a solidez e essa idealização toda do modelo. A estratégia se baseia fundamentalmente numa grande aposta, a de que jovens jogadores de ligas sul-americanas, digamos periféricas, ou atletas que não se firmaram na Europa, vão conseguir se adaptar rapidamente, não só à pressão de um clube como o Vasco, mas a um dos sistemas táticos mais complexos e exigentes do mundo, que é o do Fernando Diniz. O zagueiro Alan Saldívia, que é um alvo prioritário, é o meu principal exemplo de risco. As análises o descrevem como um jogador com problemas defensivos sérios, meio atabalhoado sem bola, que comete mais de uma falta por jogo e chega a tomar caneta dentro da área. A minha pergunta é: será que um jogador com essas falhas é a peça ideal para uma defesa que, por sistema, precisa jogar com a linha alta e se expõe o tempo todo? Além disso, tem uma dependência perigosa nos desejos pessoais do Diniz. As buscas pelo Saldívia, pelo Brenner, pelo Nino, são pedidos diretos do técnico. E se o Diniz deixar o clube? O Vasco vai ficar com um elenco montado para um único e idiosincrático estilo de jogo. E aquela lista longa de jogadores sondados: Lucas Fasson, Federico Redondo, Elinho, Pierre, Breno Lopes. Para mim, isso parece indicar mais uma prospecção ampla do que uma busca cirúrgica. Vamos focar nesse ponto do Saldívia, porque eu acho que ele ilustra perfeitamente a coerência do projeto. Você aponta as falhas defensivas, mas a escolha por ele é justamente pelas virtudes ofensivas dele. A capacidade de passe, a visão de jogo, a condução de bola para quebrar a primeira linha de pressão do adversário são exatamente as características que o dinizismo exige de um zagueiro construtor. As análises mostram que ele foi o jogador que mais acertou passes e um dos que mais conduziu a bola em todo o campeonato chileno. As falhas defensivas são, na minha visão, características de um jovem de 23 anos que podem e devem ser lapidadas por um treinador como o Diniz, que tem um histórico de desenvolver jogadores tecnicamente. A própria análise que aponta as falhas também menciona o grande potencial de evolução dele.
Ou seja, ele já tem as ferramentas que o Diniz quer. O trabalho será refinar o uso delas. Mas essa sua visão da lapidação ignora um ponto crucial: o contexto competitivo. Lapidar um zagueiro em pleno Campeonato Brasileiro, num time que se expõe tanto taticamente, não é um processo de desenvolvimento, é um risco altíssimo. As fragilidades dele, como o excesso de agressividade nos botes e a dificuldade sob pressão intensa, isso é um prato cheio para atacantes como Hulk, Gabigol ou Cano. É um convite ao desastre. As análises de dados mostram que a taxa de sucesso dele em duelos defensivos 1 contra 1 cai para menos de 50% quando ele é isolado ou contra atacantes rápidos, um cenário que acontece dezenas de vezes por jogo no Brasileirão. Compara isso com Cuesta, que você mesmo citou, que mantém uma taxa de quase 65% nessas situações. Não estamos falando só de estilo, mas de uma deficiência defensiva que é quantificável. O Vasco precisa de segurança imediata, não de um projeto de zagueiro que talvez, quem sabe, dê certo no futuro. Mas você não pode isolar o jogador do sistema. A proteção defensiva no modelo do Diniz não depende só do zagueiro, mas da compactação do time, da pressão pós-perda. A ideia é que o Saldívia nem seja exposto a esses duelos de 1 contra 1 com tanta frequência. O que ele oferece na construção, em tese, compensa o risco calculado na defesa. Trazer um zagueiro seguro, um back-back tradicional, comprometeria toda a fase de construção da equipe, que é o pilar do trabalho do treinador. É uma questão de custo-benefício tático. O Vasco está trocando um pouco de segurança individual por um potencial de construção coletiva muito, muito maior. É uma aposta na filosofia. E para essa filosofia funcionar, você precisa do zagueiro com o perfil do Saldívia, não de um perfil mais conservador. E esse risco calculado me parece uma aposta otimista demais. A Série A do Brasileirão não perdoa. Times como Palmeiras e Flamengo são especialistas em explorar exatamente esse tipo de fragilidade na transição defensiva. O que você chama de custo-benefício tático pode muito bem se traduzir em gols sofridos e pontos perdidos que no final do campeonato fazem toda a diferença. E o caso do Saldívia, para mim, é um sintoma de um problema estratégico maior. Que seria qual? A dependência das chamadas oportunidades de mercado, que para mim parece um eufemismo para jogadores em baixa ou com algum tipo de asterisco. Você elogiou a chegada do Johan Rojas como uma grande jogada. De fato, ele tem potencial, mas é um jogador que não conseguiu se firmar no futebol mexicano, uma liga de nível técnico bem discutível. O modelo funciona quando o outro clube está disposto a ceder, como no caso dele, mas mostra suas limitações em casos como o do Brenner. A Udinese exige 100 milhões de euros pela venda, um valor que não é absurdo para um centroavante, mas o Vasco insiste no empréstimo. Essa estratégia, embora financeiramente segura, no curto prazo, impõe um teto de qualidade ao elenco. Ela limita o clube a um determinado perfil de atleta, o jovem em desenvolvimento ou que não deu certo na Europa, e dificulta a contratação de jogadores mais afirmados que poderiam trazer um impacto imediato e elevar o patamar da equipe de forma mais garantida. Entendo, mas você está enxergando como uma limitação o que eu vejo como disciplina e inteligência. Pagar 6 milhões de euros no Brenner para um clube em recuperação judicial seria uma irresponsabilidade, seria repetir os erros do passado. A estratégia do Admar Lopes é justamente evitar leilões e contratações inflacionadas. O modelo de oportunidades não é sobre buscar jogadores em baixa, mas sim identificar talentos subvalorizados antes que o resto do mercado descubra. O Johan Rojas foi eleito um dos melhores meias do futebol colombiano antes de ir para o México. Não se trata de um jogador qualquer. O Vasco está pescando no aquário onde consegue ter vantagem competitiva, em vez de brigar com Flamengo e Palmeiras por jogadores que custam 10, 15 milhões de euros. O mecanismo de empréstimo com metas de compra obrigatória é genial, porque ele protege o clube. Se o jogador não se adaptar, o prejuízo é mínimo. Se ele se desenvolver como esperado, o clube ganha um ativo valioso por uma fração do preço que ele custaria se já estivesse consolidado. É a única forma sustentável de reconstrução. Eu entendo o seu ponto sobre a disciplina financeira, mas qual é o custo esportivo dessa disciplina? Ao se limitar a esse nicho de mercado, o Vasco abre mão de experiência e de um certo grau de certeza.
Um elenco formado majoritariamente por apostas e jovens promissores pode sentir o peso da responsabilidade em momentos decisivos. Não falta um equilíbrio. 1 ou 2 jogadores mais cascudos, mesmo que custem mais caro, não trariam a maturidade que esse time precisa. A estratégia parece ser 8 ou 80. Ou o jovem explode e se torna um craque, ou ele não se adapta e o time sofre. Falta segurança do meio termo, daquele jogador consolidado que entrega um desempenho consistente, mesmo que não seja brilhante. O planejamento parece ignorar a necessidade de uma espinha dorsal experiente. Mas essa espinha dorsal está sendo construída com um outro perfil. Jogadores como Cuesta e o Robert Renan, que já têm experiência internacional ou a manutenção de peças-chave, o projeto não é feito só de garotos. E essa abordagem nos leva diretamente ao terceiro ponto, que é a sinergia com o treinador. Contratar jogadores que se encaixam perfeitamente no modelo de jogo do Diniz não é miopia, é a definição de um projeto esportivo moderno e coeso. A insistência em atletas com características específicas, como a saída de bola qualificada do Saldívia ou a mobilidade do Brenner, não é teimosia. É a prova de que há um plano, uma identidade de jogo sendo construída. É muito melhor do que contratar aleatoriamente com base em nomes ou empresários, como já foi feito tantas vezes no passado. Existe uma lógica por trás de cada alvo. Eu já enxergo isso de uma forma bem diferente. Não vejo como sinergia, mas como um risco sistêmico. Construir um elenco inteiro em torno de um único treinador, especialmente um com um estilo de jogo tão particular e divisivo como o do Diniz, é extremamente perigoso. O futebol brasileiro é dinâmico e os resultados são soberanos. Se o time engata uma sequência ruim, ou se o Diniz, por qualquer motivo, recebe uma proposta e deixa o clube no meio da temporada, o que acontece? O Vasco pode se ver preso com um grupo de jogadores de difícil encaixe em outros sistemas táticos. Um zagueiro como Saldívia, com suas características, teria dificuldades imensas para jogar num sistema mais posicional, de linha baixa. Um elenco montado para o dinizismo pode se tornar um problema enorme para o próximo treinador. Esse seu argumento pressupõe que o projeto é do Diniz e não do clube. Eu vejo de outra forma. O clube escolheu uma filosofia de jogo propositiva, de posse de bola, de valorização da técnica e contratou o treinador ideal para implementá-la. As contratações seguem a filosofia do clube, que no momento é executada pelo Diniz. Se ele sair, o clube vai buscar outro treinador que se alinhe a essa mesma filosofia. É assim que os clubes mais organizados da Europa trabalham. O Barcelona não deixa de procurar meio-campistas com bom passe porque o Guardiola saiu. A identidade permanece. O Vasco está tentando construir exatamente isso, uma identidade de jogo que transcenda o treinador da vez. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática brasileira é quase uma utopia. Quantos treinadores no Brasil compartilham da filosofia radical do Fernando Diniz? Pouquíssimos. Se ele sair, a chance de chegar um técnico com ideias opostas, que prefira um jogo de transição rápida e defesa sólida, é enorme. E aí, todo esse elenco montado sob medida se torna inadequado. O planejamento de um clube para ser verdadeiramente sustentável no nosso cenário deve ter uma espinha dorsal de atletas versáteis capazes de se adaptar a diferentes filosofias. O que eu vejo no Vasco é a construção de um time de especialistas, altamente eficientes em um único sistema, mas potencialmente disfuncionais em qualquer outro. É uma aposta all-in em um treinador, não em uma filosofia de clube perene. Ao final, eu reitero que o Vasco demonstra ter um plano claro, profissional e, acima de tudo, financeiramente responsável. A estratégia do Admar Lopes, em total alinhamento com o Fernando Diniz, busca não apenas resultados imediatos, mas a construção de uma identidade de jogo e a valorização de ativos a longo prazo. Essa busca por jovens talentos sul-americanos e a aposta na metodologia do treinador são passos fundamentais e corajosos para garantir a sustentabilidade e, consequentemente, o sucesso futuro do clube. É um rompimento necessário com o passado. E eu sintetizo a minha visão de que a estratégia, embora conceitualmente interessante e moderna no papel, é uma aposta de altíssimo risco na prática.
A grande dependência de talentos que ainda precisam ser desenvolvidos, as vulnerabilidades defensivas de alvos prioritários como Alan Saldívia e a centralização excessiva de todo o projeto na figura idiosincrática e volátil de um treinador. São fatores de incerteza que não podem ser subestimados. O sucesso depende de muitas variáveis se alinharem perfeitamente, o que raramente acontece no futebol. Sem dúvida, a temporada de 2026 será o teste definitivo para essa filosofia. A discussão de hoje revela a complexidade por trás das movimentações de mercado, mostrando que o futuro do Vasco está sendo moldado por uma visão estratégica clara, seja ela visionária ou arriscada. Uma visão cujos méritos e riscos são ambos significativos e, como vimos, dignos de uma análise aprofundada. O material nos oferece muito mais a explorar sobre como essa estratégia vai se desdobrar em campo e se a aposta na identidade de jogo vai superar os desafios práticos do futebol brasileiro.